Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último programa do Fórum de Turismo LGBT do Brasil 2020, direto dos nossos estúdios da R1 aqui no Puma Vila Olímpia, em São Paulo. Nesse programa, teremos um painel sobre marcas com propósito social. Vamos saber como essas empresas devolvem algum tipo de benefício para a comunidade LGBT. E depois vamos até Miami, na Flórida, esse destino que já é um clássico para o turista LGBT. Mas antes da gente começar, eu tenho um recado importante. Todos os nossos programas anteriores estão salvos aqui no nosso canal. Eu recomendo que você assista porque o conteúdo está excepcional. E agora eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer aos nossos patrocinadores. São eles: gente, muito obrigado de coração, a nossa eterna gratidão a todas essas marcas que continuam acreditando no turismo LGBT brasileiro. E vocês sabem, além dos patrocinadores, temos importantes apoiadores, e um deles é a IGLTA. Vamos agora até a sede da instituição em Fort Lauderdale, na Flórida, com John Tanzella, o presidente da IGLTA. É com você, John. Bom dia e bem-vindo. I'm John Tanzella with IGLTA, the International LGBTQ+ Travel Association. We were founded back in 1983 on the foundation of promoting safe and welcoming travel experiences. We continue to do this today all over the world in approximately 80 countries. We are the only organization of our type that's a member of the United Nations World Tourism Organization. And we work with institutions and governments and universities and conferences all over the world. I'm very happy to be working with Alex Bernardes and his team on a virtual conference this year in Brazil for the annual LGBT Tourism Forum. Brazil is a major market for LGBT tourism, both inbound and outbound. So we are very excited that this will continue in the virtual format this year. For those of you in Brazil, we have Clovis Casamero is our membership coordinator who will help you with any marketing and communications you need as a member of IGLTA. We conducted a survey earlier this year of about 15,000 LGBTQ+ travelers. The results were clear that our community has a propensity to travel more so than non-LGBT travelers, and we are very anxious to start traveling again after COVID. I know me, for myself, am very anxious to get back to Brazil. We have wonderful members there. I love your country and look forward to getting back. So on behalf of IGLTA, our staff, our board, and our members worldwide, we wish you a wonderful conference. Obrigado. Muito obrigado, John. Ficamos muito agradecidos pelo apoio e somos honrados em poder ajudar a IGLTA aqui no Brasil. E agora sim, vamos ao nosso painel. Vamos debater sobre marcas com propósito social. Vamos saber como duas gigantes trabalham em prol da nossa comunidade e como, através desses projetos, elas conseguem a simpatia do consumidor LGBT. E para debater esse tema, temos como mediadora Luane Faustino, da CKZ Diversidade. E como painelista, temos Antonieta Varlese, vice-presidente de comunicação da Rede Accor na América Latina. E temos conosco também Rodrigo Santini, líder de marca e missão social da Ben & Jerry's Brasil. Pessoal, arrasem! Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes nesse fórum que é tão importante para nós do turismo. Um prazer enorme estar aqui, mediando esse painel, que eu considero que vai ser um painel super importante, né? Vamos falar sobre temas muito legais, temos convidados especiais aqui. Antonieta, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença. Já começo falando aqui, gente, que, olha, eu misturei todas as perguntas, viu? Tirei da ordem, porque eu sou assim, gosto de chegar bagunçando. Rodrigo, a gente estava conversando antes do painel sobre algo que você estava me explicando sobre a Ben & Jerry's, que é uma marca ativista. E eu achei incrível sobre o que você estava me explicando, e eu gostaria de começar falando sobre isso, né? Que você estava explicando a diferença de uma marca ativista, de marketing social. Fala um pouquinho sobre a marca para a gente, por favor. Legal.
Antes de tudo, obrigado, Luane, obrigado ao Fórum por estar aqui nesse momento discutindo um tema tão importante. Ben & Jerry's é uma marca de um sorvete premium, né? Só que não é um sorvete qualquer, né? É uma marca ativista. Como é que isso se diferencia, né, de uma marca de marketing de causa, por exemplo? O nosso objetivo é sempre ter um impacto no território onde a gente atua, né? No Brasil, a gente trabalha com a agenda LGBT já há alguns anos, e basicamente a diferença do marketing de causa para o ativismo de marca é que a minha métrica final de sucesso de uma campanha não é necessariamente a minha relação com o consumidor, como é que ele está me enxergando, se ele me vê como uma marca mais próxima dele ou não. A minha métrica principal é o impacto causado na causa de fato, né? Então, isso muda bastante a forma como a gente age territorialmente, sempre numa conjunção, ou seja, sempre nessa parceria com organizações sociais, com quem está no front, de fato, fazendo as questões. E também trabalhamos a questão da interseccionalidade, né? Quer dizer, como é que a gente trabalha a questão LGBT, também fazendo esse cruzamento com questões de raça, de gênero, ou seja, pensando em pessoas mais vulneráveis dentro desse espectro de letras aqui, né? Então, tem esse trabalho da porta para fora e tem um trabalho da porta para dentro. E aí a gente fala de empregabilidade, de cultura, de inclusão, que a gente vai tratar um pouco mais aqui. Então, essa diferença é brutal no momento em que a gente pensa num projeto, porque, basicamente, o que a gente está olhando é o que é que eu deixei de legado de fato, que muda a vida dessas pessoas na sociedade, não somente em relação com a marca, mas, de fato, trazendo e proporcionando uma vida melhor para as pessoas. Se Ben & Jerry's pode utilizar isso, né, desse palco, dessa força, para trazer mudanças sociais claras, a gente está mais do que feliz. E, Rodrigo, quando nós falamos ativismo, acho que o nosso cérebro, que é associativo, ele sempre conecta com aquela pessoa que se posiciona, né? Que escolheu um caminho e se posiciona. Como que vocês lidam com aquele público que não concorda com que vocês resolveram se posicionar? Sim, acho que é um ponto importante, porque a palavra ativismo, de certa forma, carrega aí uma série de questões, muitas vezes até negativas, né? Acho que é importante dizer que ativismo é sempre quando você, de fato, se posiciona sobre direitos, né? Sejam questões de direitos humanos ou questões ambientais, mas é se posicionar claramente e pedir respeito e cuidado com populações muitas vezes marginalizadas no processo. Para a gente, o mais importante, de novo, né? Ou seja, o meu consumidor não é a causa da decisão para que a gente faça uma ação específica de ativismo. Esse consumidor, muitas vezes, ele pode inclusive se contrapor às ações, falar, não estou de acordo e está tudo bem. Isso é parte do processo democrático. O que importa é que a marca não pode deixar os seus valores, as suas crenças para trás em prol do consumo. Então, consumidores podem sair desse espaço, dizer não concordo, mas muitas pessoas se aproximarão da marca também entendendo que esse trabalho é genuíno, é verdadeiro. Então, para a gente, como a minha métrica final não é quantos consumidores mais eu consegui, mas quanto eu impactei na causa, isso não é um número que nos preocupa, né? Me preocupa muito mais que a ação seja feita de uma forma que seja verdadeira, contundente, que cause mudanças sociais e que chame a sociedade para participar com a gente. Isso me preocupa muito mais. Me preocuparia muito mais ouvir uma pessoa dizendo vocês não têm legitimidade para falar sobre esse assunto porque vocês fizeram tal ação de tal forma. É por isso que tudo tem que ser muito bem pensado e construído de forma conjunta, de novo, com organizações sociais que estão na ponta. O palco não é meu, o palco é da causa. A marca está ali para contribuir e construir junto nesse processo. E é muito interessante isso, né, Rodrigo? Porque a gente tem visto que os clientes, que o público, ele tem ficado antenado quanto a isso, quanto às empresas que estão se posicionando. Então, às vezes, tem empresa que tem medo e fica em cima do muro. Hoje em dia, algum lado você vai ter que escolher. E a Cora, Antonieta, é uma empresa que ela tem uma marca já muito atrelada às causas e tudo mais. Para nós que atuamos no turismo, a gente conhece muito o quanto a Cora ela se posiciona. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as ações para o público, para a comunidade LGBTI que a Cora tem desenvolvido, por favor. Perfeito. Obrigada novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, a Cor, bom, o nosso negócio, na verdade, é receber pessoas. Então, a diversidade das pessoas que a gente recebe é parte do nosso negócio. E também estamos presentes em mais de 100 países, com culturas diversas, com pessoas de diferenças raciais, culturais, enfim. Então, a diversidade é o DNA do nosso negócio. Então, é até
tranquilo para a gente falar de diversidade, porque faz parte mesmo do nosso dia a dia, lidar com pessoas e fazer com que todas essas pessoas se sintam bem em qualquer das nossas unidades é o nosso objetivo. Aqui na região, a gente tem mais de 400 hotéis, e a gente resolveu, na verdade, deixar essa causa LGBT um pouco mais formalizada, porque, na verdade, como eu te disse, a gente sempre recebeu pessoas e esse é o nosso objetivo de negócio, nós ganhamos dinheiro com isso, mas nós queremos fazer mais. Nós queremos fazer com que as pessoas saibam que essa causa, como mencionou bem o Rodrigo, que essa causa ela é aceita, ela é bem-vinda e ela é, acima de tudo, respeitada. E, inclusive para os nossos colaboradores. Nós tínhamos muita pergunta, né? Muitas perguntas dos nossos colaboradores, mas posso ou não posso vir ser como eu sou? Posso ou não posso apresentar um namorado, uma namorada, enfim. E foi muito legal, porque desde que a gente deixou essa causa transparente, tanto internamente quanto externamente, a gente viu muita gente saindo do armário, né? O vulgo Chargão. Eu mesmo tive gente na minha equipe que saiu do armário, falou com a família. Isso foi particularmente muito gratificante para mim, que sou líder dessa causa, ter esses exemplos práticos. Então, a COR, na verdade, a gente buscou, desde o início, se engajar com quem já estava, né, à frente disso. Nós nos associamos ao Fórum de Direitos de Empresas LGBT, que, na verdade, nos guia com todos os guidelines, e ali tem uma série de outras empresas multinacionais e locais, né, que desempenham um papel incrível nessa causa. Então, a gente realmente queria aproveitar essa expertise, né, das demais empresas e do Fórum e lançar a nossa estratégia, tanto internamente quanto externamente. Externamente, a gente procura apoiar alguns eventos da causa mesmo. Apoiamos, desde o início, as paradas em São Paulo, não só em São Paulo, também as regionais, porque são menores e têm menos impacto, menos apelo. Então, para a gente é bem interessante, nós temos uma regionalidade enorme em termos de hotéis. Sempre estivemos junto com as prefeituras, aqui em São Paulo também, ganhamos até algumas premiações, participamos de feiras e eventos, fizemos um recrutamento também, especificamente para transgêneros. Então, a gente procura permear aí várias atividades, né, e estar próximos de grandes eventos para mostrar realmente a nossa causa, mas também internamente para que os funcionários enfim, e nossos parceiros de negócios também se sintam acolhidos, né, e percebam que a COR é uma empresa que está aberta e quer receber bem todas as pessoas. Perfeito, muito feliz em saber de todas essas ações, mas eu quero dar aqui foco em algo que vocês dois citaram, que é quanto a fazer a lição de casa. Porque as empresas, hoje em dia, elas têm nos perguntado, devo me posicionar ou não? Porque a gente tem visto que o público está atento para aquela empresa que ela só se posiciona de forma marqueteira, né? Então, é só para atrair clientes. E se você não fizer a lição de casa, não vai adiantar. Isso vai ser um tiro no pé. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, começando com o Rodrigo, sobre os programas de empregabilidade que vocês têm, né? Porque eu não sei se você concorda comigo, Antonieta, no setor de turismo, a gente tem a falácia, né, de que é um setor já automaticamente muito inclusivo para a comunidade LGBTI. Porém, é diferente você ter colaboradores trabalhando e de dar oportunidades de crescimento, de verdade, oportunidades equalitárias e tudo mais. Então, eu gostaria de saber se vocês têm essa visão quanto a isso e quais são os programas de empregabilidade que vocês têm. Você pode começar, Rodrigo, por favor? Claro, acho que essa parte é muito importante, né? Se você trabalhar da porta para fora, da porta para dentro, vem muito conectado, né? Essa verdade, na verdade, ela é percebida por todos. E não é nem só pelo consumidor, né? Mas também pelos colaboradores. Ou seja, você está num espaço que fala uma coisa, mas age de outra forma. É claro que é sempre importante dizer que a vida não é Instagram, né? Então, assim, esse é um processo contínuo em que a gente, às vezes, erra, melhora, e o processo é de aprendizado o tempo todo, né? De retroalimentar esse sistema de aprendizado.
Acho que o grande desafio aqui que nós temos, né, quando a gente fala de LGBT, né, muitas pessoas entendem essa sigla como uma coisa só, né? Só que LGBT, né, o I, o A, outras letras, são universos com necessidades diferentes, com perspectivas diferentes, com desafios diferentes. E se a gente ainda reúne as questões de raça, por exemplo, em cima dessa história, a gente vai trabalhar com um espectro de pessoas que tiveram históricos de formação, de educação, etc., bastante distintos, né? Então, como é que a gente coloca, né, e pensa nessas questões todas, entendendo que para incluir uma travesti negra que veio da periferia, é diferente de incluir um homem branco, gay, cisgênero, que está num outro extremo muitas vezes, né, que teve uma série de possibilidades e privilégios na vida. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos aqui é atrair os talentos, muitas vezes, eu acho que já é um passo que muitas empresas estão dando. O mais difícil para mim aqui, o mais desafiador é incluir todo mundo, ou seja, fazer com que todo mundo se sinta pertencente a essa cultura, né? E trazer equidade. Como é que eu coloco oportunidade para que todas as pessoas possam seguir em frente, né? Ou seja, é olhar para outras esferas. Acho que é muito comum, né, a gente ouvir a seguinte frase: ah, mas se eu vou empregar essas pessoas, eu vou ter que baixar a régua, né? E esse é um clássico do que a gente ouve. Não vai falar inglês, não vai isso, não vai aquilo. E o que eu sempre questiono é que régua é essa que a gente tem, né? É só uma régua ou são milhares de réguas e de possibilidades que existem no mercado? Então, acho que aqui a grande questão é como é que a gente olha o currículo oculto das pessoas, né? Você não ser, muitas vezes, uma pessoa que teve a alfabetização oficial, né, ou estar numa grande universidade, etc., não significa que você não tem o letramento da vida e que trazem experiências, às vezes, muito importantes para esse dia a dia. Então, ampliar esse olhar e tentar entender esse colaborador, né, essas pessoas que estão ao nosso redor com habilidades outras que foram desenvolvidas em escolas da vida, é muito importante para a inclusão, porque aí eu também trago novos olhares e consigo aproveitar o melhor que cada um tem, que não se aprende somente na escola, né? É o que a gente tem falado muito hoje em dia, né, que é a contratação focada em soft skills. Então, a gente tem falado isso, mas a gente não vê essa mudança efetiva nos processos de recrutamento e seleção. Então, usamos palavras bonitas, expressões bonitas, foco em contratação em soft skills, mas nós estamos fazendo de verdade? Então, fica essa pergunta, né? Antonieta, quais os processos de empregabilidade que vocês têm atuado para o público LGBTI na Accor, por favor? Bacana. É interessante porque nós, a Accor, a gente ganhou o Great Place to Work, né? Somos uma das melhores empresas para trabalhar já há 23 anos, ou 23 vezes, né? Porque não é consecutivo. E um dos índices dessa pesquisa que aumentou nos últimos anos foi justamente o índice da diversidade. As pessoas, perguntado se as pessoas se sentem em um ambiente diverso e acolhedor, e esse índice é um dos maiores na pesquisa, o que nos deixa bastante satisfeito, porque as pessoas têm percebido um ambiente mais diverso, mais acolhedor. O interessante é que, assim, o turismo, né, principalmente a Accor, eu posso falar da Accor, é um setor que existe uma rotatividade enorme de pessoas. Então, isso, para a gente, é um fator dificultante, porque eu acredito que boa parte disso, quase sua totalidade, na questão da diversidade, principalmente, é um bom treinamento, né? Porque, obviamente, a gente tem aí os preconceitos, o Rodrigo falou super bem, os backgrounds, né, de onde você veio e as suas origens, isso é totalmente individual. Então, se a gente tiver treinamento, isso tem que, de certa forma, se tornar um pouco mais igualitário. Então, o tratamento dispensado ao cliente ele tem que ser, de certa forma, standard e tem que verificar e passar por cima de todos esses preconceitos. Então, a gente, na Accor, a gente fez, inclusive, recentemente, né, o ano passado, fizemos um recrutamento especialmente para transgêneros, porque a gente achava exatamente o que o Rodrigo falou, que as pessoas têm muitas variáveis, e aí, quando você coloca ele com pessoas que estudaram em grandes faculdades ou que já tiveram experiências maiores, fica um pouco desigual. Ficaria desigual até, né, com pessoas que estudaram, que têm um nível, né, diferente, mas, principalmente para esse público, a gente achou muito legal fazer foi uma expertise, assim, uma experiência que a gente teve muito legal. As pessoas se sentiram muito bem, nós tivemos alguns contratados,
O foco, claro, é sempre no expertise, né, adaptado à função que a pessoa vai exercer, mas foi muito bom colocar todo mundo assim, num nível bastante mais igualitário. E a gente trabalha na COR com treinamentos, basicamente. A gente fez 2 guidelines específicos, um, inclusive, para as pessoas que estão empregadas, em como elas lidarem, né, com o público LGBT, basicamente coisas práticas do dia a dia de como receber esse público no hotel, mas também um manual para os gerentes, né? Quem for contratar um público LGBT, como tem que agir, porque precisa fazer perguntas específicas, não pode perguntar, você tem uma esposa, tem um esposo, né? Sair um pouco desses jargões que a gente tem, então aprender a fazer perguntas de forma um pouco mais neutra, que você acabe não entrando num viés super pessoal. Então, isso é parte constante do nosso treinamento. A gente vai ter, inclusive, um agora, na semana que vem, muito falando sobre viés inconsciente, preconceito, né? Porque a gente está ainda a gente vive num país com bastante preconceito, a nossa origem é preconceituosa, né? Então isso é um dia a dia, você tem que trabalhar muito isso, e eu acredito muito nos treinamentos. E no nosso caso, esse treinamento ele tem que ser uma constância na nossa vida. Então a gente tem treinamentos mandatórios, as pessoas que entram na COR têm que passar pelo treinamento, vários outros treinamentos, inclusive o de diversidade, e a gente faz isso regularmente, coloca metas também para os gerentes com as suas equipes. Então, a gente trata a coisa justamente séria, para não cair nessa questão de que achar que a gente está vendendo uma coisa que, na prática, não faz, que isso, para a gente, é o mais relevante. Bem, eu vou aproveitar aqui, vou fazer um merchan da nossa coluna Diversificando na Brasil Tours, porque vocês estão ouvindo algumas expressões que talvez não conheçam. Então, falamos aqui sobre inclusão de transgêneros. Então, como o Rodrigo disse, a palavra LGBTIQI+, né, a sigla, ela abraça muita gente, uma comunidade muito grande. Então, é importante a gente entender. Então, por que eu falei do merchan? Nós fizemos uma coluna há 2 semanas atrás que explica cada uma dessas letras. É muito importante a gente se educar, né? Entender para conseguir tratar cada público com o foco que necessita ser tratado. E eu tenho uma curiosidade quanto ao posicionamento de empregabilidade de vocês, que seria quanto aos processos de RH, se vocês tiveram que mudar alguma política, porque às vezes tem isso, conforme você falou, Antonieta, não pergunta mais esposa, né? Vocês têm processos de benefícios e tudo mais, ou nome social, quando a gente está falando de transgênero, tem que ter esse cuidado da mudança do nome social, porque às vezes a pessoa pode fazer a afirmação de gênero estando trabalhando. Vocês tiveram algum desafio quanto a isso, quanto às mudanças de política de RH de vocês? Pode começar, Rodrigo. Eu acho que, no nosso caso, assim, a gente teve foi muito privilegiado, de certa forma, quando a marca começou, a gente já trouxe esse propósito muito à tona, né? As pessoas já entendiam muito sobre o que era a marca, e a gente acabou atraindo essa diversidade lá no início, né, em 2014, quando a marca chega no Brasil. Hoje é bastante natural, é claro que assim, muitas vezes é interessante ter parceiros nesse processo que possam trazer diversidade, né? Ou seja, com a parceria com a Transempregos, a Maite Schneider, que também é uma das falas aqui do fórum, trazer esses parceiros para falar assim, primeira parte, onde é que eu encontro esses talentos, né? Como a nossa rede já é uma rede diversa, ou seja, hoje eu tenho mais ou menos 30% do meu público interno LGBT, 45% negro, então eu tenho uma intersecção dessas questões. Esse próprio público, por se sentir incluído, muitas vezes fala, vou indicar um amigo, uma pessoa que também se sentiria incluído aqui. Então, existe uma indicação muito forte, o que faz com que eu tenha hoje já essa roda girando, né, o que também facilita muito o processo. Mas, dito isso, desafios continuam. E o desafio, por exemplo, da entrevista, para mim, é muito sobre a questão dos soft skills que você falou, do currículo oculto, como a gente traz da marca, que é como é que eu observo outras experiências ali. Então, para a gente era muito sobre ir além daquilo que está no papel, daquilo que é curriculável, digamos assim, né, para poder ter essa conversa e conseguir captar mais essas questões. Acho que tem questões aí que são muito importantes quando a gente fala de benefícios, etc.,
que é muito esse tema de como é que eu penso isso focado para cada um desses públicos, né? É difícil pensar, por exemplo, pacotes que obviamente sejam atraentes para todos. Então a gente tem discutido hoje formas de fazer isso, através de pontos, através de, enfim, que a pessoa possa trocar por benefícios específicos para aquela realidade dela, né? Então isso é um dos pontos que está em discussão. Acho que, de novo, né, é um processo ongoing. De certa forma, quando você muitas vezes tem algum desafio interno, alguma pessoa nova que surgiu com uma demanda nova, você coloca aquilo na agenda e fala, não tínhamos pensado nisso, vamos agora olhar para essa questão. Então, é um processo sempre que vai além, mas eu diria que para a gente o grande desafio constante é conseguir compreender o que é que está por trás daquele papel que te apresenta, né, e que simplesmente traz essas experiências oficiais. Questão de nome social, etc., são obviamente questões que a gente age de uma forma como deve ser, ou seja, se hoje também o Supremo trouxe essa questão, não tem nem como as empresas pensarem que isso é uma opção ou não, isso é lei, né, isso deve ser tratado dessa forma. É claro que muitas vezes eu tenho fornecedores, etc., outras pessoas nessa cadeia, que vão muitas vezes trazer desafios que ainda não respeitam essa lei. Então, como é que a gente faz essa construção conjunta? Mas, de novo, né, isso já não é nem mais parte da cultura, isso já é lei e tem que ser feito por todas as pessoas do país. Perfeito. Antonieta, você tem alguma coisa de pontual do que vocês mudaram de política interna, de benefício? Tem benefício para famílias da comunidade LGBTI? Na verdade, a gente segue a legislação, né? A gente, como multinacional, a gente segue a legislação e a gente acompanha. Eu, particularmente, também sou responsável pela área de assuntos governamentais, então a gente está sempre antenado e sempre advoga nas relações em relação à causa, não só essa causa, como demais causas, né? A gente, claro, a gente segue, enfim, toda a legislação, os pacotes de benefícios eles são extensivos ao cônjuge, seja ele mulher, ou seja ele homem ou trans. A gente acompanha processos, a gente tem várias pessoas em processos com acompanhamento médico e psicológico, numa transição também de gênero, e o nome social também é algo que a gente já adotava até antes, e agora, né, com a legislação também a gente adota, não só no Brasil, mas adotamos em outros países. E também trabalhamos muito com os nossos clientes, né? A gente adicionou, por exemplo, campos na reserva, porque com a questão principalmente trans é complexo, né? Porque pela legislação você tem que colocar um nome. Então, de repente, tem o José que fez uma reserva e, de repente, na hora que chega no balcão, quem está recebendo não vê o José, vê uma mulher linda, né? E, poxa, e fica aquela situação um pouco né, contraditória. Então, a gente adicionou campos justamente para o próprio cliente colocar como quer ser chamado, né? Então, a gente já tem as opções assim na manga para evitar constrangimento. Porque, realmente, acho que a gente tem que trabalhar bastante a questão da legislação e bater bastante na questão da legislação, porque é como as multinacionais, enfim, acabam seguindo e, obviamente, a gente acaba fazendo algumas coisas extras, mas sempre um pouco seguindo as regras. Perfeito. Nós estamos falando aqui com duas gigantes, né? Duas empresas com representatividade no mercado e tudo mais. Mas é muito importante falar que essas ações elas não devem ser focadas somente em grandes empresas. Nessa semana eu fui procurada pelo Sebrae, pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, perguntando, e as pequenas e médias empresas estão fazendo algo? E sim, estão e devem fazer algo. Eu queria, Antonieta, que você desse uma dica para aquele hotel pequenininho que está nos ouvindo, para a agência, né? O que eles devem fazer, por onde eles devem começar para realmente começarem a pensar ser mais inclusivos? Uhum. É uma boa pergunta. Realmente, ser inclusivo não depende do tamanho, né? Depende muito mais da vontade, eu acho. Então, eu acho que buscar, na verdade, sempre trabalhar com transparência. Acho que transparência, respeito, treinamento. Eu sou muito favorável aos treinamentos, porque às vezes a pessoa não faz nem por má vontade, mas
é um viés inconsciente, alguma coisa que, né, tem no passado, enfim, ou nem sabe que aquilo pode causar um transtorno a outra pessoa. Então, eu acredito muito que, treinado, o indivíduo consegue transpor várias barreiras, né? E acho que buscar apoios também das ONGs. Eu vejo a causa LGBT como uma causa muito colaborativa, né? Não tem uma empresa que a gente não vai lá e pede uma dica, um benchmarking ou um bate-papo, não cobram para isso. A gente mesmo recebe muitas ligações. Como que eu faço isso? A gente fala com o maior prazer. Então, não é segredo as nossas estratégias, a gente compartilha os nossos guias. Então, eu acho que é uma população bastante disponível para compartilhar os expertises, porque, no final, a gente quer realmente ver uma sociedade diferente. Esse é o nosso endgame, a gente quer ver uma sociedade diferente. Então, contem conosco, o que a gente puder compartilhar com essas pequenas empresas, bem-vindos. E é isso, às vezes tem a desculpa de eu não tenho grande investimento para os treinamentos e tudo mais. Gente, isso é desculpa, né? O mercado está com um monte de informação aí, né? Pesquisem para saber as boas práticas que estão sendo aplicadas pelas empresas que estão conseguindo fazer os treinamentos. E façam isso porque é importante que pesquisas tenham mostrado que o consumidor está cada vez mais antenado e atento às empresas que têm propósitos sociais. Aí tem quem fale, isso aqui é moda, né? Vai passar. Eu não acredito, eu tenho certeza de que isso é uma mudança de mindset dos consumidores. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Rodrigo, você acredita que essa necessidade do consumidor de consumir de empresas que realmente têm propósitos sociais, ela vai continuar? Ou depois que passar a pandemia e tudo mais, voltar para o normal, para a normalidade, as pessoas vão esquecer disso? O que você acredita? Eu acho que, apesar de estarmos em 2020, né, ainda existem questões muito importantes a serem ditas. Primeiro, ser uma pessoa LGBT, e faço isso olhando para as pessoas, não é uma opção sexual. Né? Eu sei que isso pode parecer bastante repetitivo ou óbvio, mas isso não se escolhe, isso é uma identidade, isso se é. Né? Então, dito isso não pode ser moda, né? Porque as pessoas não escolhem algo da moda. Né? Acolher pessoas nunca vai ser algo da moda, né? Porque pessoas acolhidas, e essa é a nossa natureza, faz com que essas pessoas possam ser quem elas são e trazerem o melhor delas para o ambiente de trabalho, né? Um consumidor, né, no caso da Acore, do trabalho incrível aí que a Antonieta tem feito, vai se sentir muito, muito bem recebido, né? É muito interessante, por exemplo, esses tempos eu estava no hotel da rede Acore e eu pedi o café da manhã no quarto, e quem me trouxe o café da manhã foi uma pessoa com síndrome de Down. Né? E eu percebi aquilo, eu fiquei super emocionado, né, de ver aquela pessoa com uma oportunidade de trabalho, uma pessoa fazendo o seu trabalho de uma forma completamente plena, e aquilo me realizou também. Né? E eu depois fiz questão de mandar um e-mail para o hotel, dizendo, olha, eu fiquei muito feliz com o que eu vi, de ver uma pessoa incluída, etc. Ou seja, isso faz bem para todo mundo. Né? Ser acolhido é da natureza humana, e não existe moda nessa questão. Então, esse novo normal que se diz, né, que é uma expressão bastante... enfim, desagradável, eu diria, porque normal não existe quando as pessoas não estão incluídas, quando as pessoas sofrem violência, etc. Esse processo é um processo contínuo. Eu acho que a gente saiu do espaço de aceitar a vida como espaços segregados. Esse é um espaço para uma pessoa X, um espaço para uma pessoa Y. Não se pode mais aceitar isso. Né? A gente já não consegue mais viver dessa forma. Então, para mim, aqui a grande questão é acolher pessoas, ser sensível, ser sensato. Né? É algo que, enfim, faz o sentido em qualquer lugar, em qualquer momento. Não só na empregabilidade, nas famílias, que muitas vezes não acolhem filhos LGBTs, ou, enfim, tantas questões raciais que a gente tem visto, as pessoas negras sofrendo preconceito e violência em vários lugares. A gente é gente, né? Vamos simplificar, todos nós somos pessoas, todos querem ser acolhidos, é somente isso. Legal. E você, Antonieta, o que você acha? Super concordo. Na verdade, assim, a gente tem acompanhado pesquisas dessas questões das causas de vários institutos, e isso não é de hoje, né? Já desde o ano, números apontavam já em 2018 que mais de 70% dos consumidores querem estar próximos ou querem estar com empresas
que tratam as causas, né? Empresas que se preocupam com eles, empresas que se preocupam com o meio ambiente, com a sociedade em geral. Então, acho que isso não é novidade, né? Não é que veio a pandemia e isso virou. Na verdade, é uma transformação da sociedade, né? Então, a gente, como grupo hoteleiro, a gente acompanha muito essa transformação da sociedade, né? Desde os nossos hotéis, antes a gente tinha quartos standards, marcas standards, hoje a gente já tem tudo muito mais diverso e colorido, e designer, e compartilhado, e agora tem que descompartilhar, então a gente vai meio seguindo o flow da sociedade, né? Então eu acho que realmente, como o Rodrigo falou, a gente não tem mais espaço para segregação, né? E eu vejo isso muito em outra, e as pessoas querem realmente estar com empresas que se preocupam com isso, né? Então a gente acolhe refugiado, acabamos de lançar um programa também para acolher mulheres vítimas de violência, né? Que também ampliou muito na pandemia, né? Ampliou várias coisas na pandemia, inclusive a violência contra as mulheres. Então a gente segue esse flow e acha que essa não é uma causa para agora, é uma coisa que vai perpetuar, como a preocupação com o meio ambiente, como a preocupação com o plástico, como a preocupação com os animais. Eu acho que a sociedade está nesse processo de evolução e a gente, como marca, tem que seguir isso, tem que estar à frente, tem que estar apoiando, né? E, na verdade, o que a gente quer mesmo é que todos, como eu falei no início, se sintam bem-vindos e respeitados, e se alguma coisa acontece também, a gente vai e volta para o treinamento, e, né, porque, enfim, somos também seres humanos e aprendemos o dia inteiro, então, se tem alguma falha, a gente também corrige. Então, o importante é trabalhar muito o respeito, né, e aceitar o próximo, como ele é. Perfeito. Infelizmente, estamos aqui no final. Eu gostaria de roubar vocês e continuar batendo esse papo por muito mais tempo. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por todo esse expertise, por tudo que vocês compartilharam conosco. E espero que vocês tenham aprendido muito, como eu aprendi, né? Hoje, eu acredito piamente de que o público cada vez mais vai esperar esse posicionamento das marcas, né? E não só isso, se você quer ter colaboradores engajados, colaboradores se sentindo pertencentes à sua marca, todas essas ações que nós falamos aqui são super importantes. Então, vamos colocar em prática para realmente a gente conseguir construir aí um mundo melhor. Muito obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Uau, que show, que painel inspirador. Muito obrigado, Luane, Rodrigo e Antonieta, por dividirem todo esse conhecimento conosco. Espero que esse painel tenha inspirado mais empresas a trabalhar com a nossa comunidade. E olha, você não precisa ser uma gigante para implementar essas ideias no seu negócio. Mais uma vez, lembrando, se você tiver algum comentário, pode fazer aqui, a gente vai adorar essa interação. E se você tiver alguma pergunta para fazer a um dos nossos painelistas, os contatos já estão aqui no descritivo desse vídeo. E agora eu te convido a dar um pulinho comigo até Miami. Vamos com Dan Hills, diretor de turismo LGBT do Miami Convention and Visitors Bureau. É com você, Dan! Bom dia! What a great pleasure to have this opportunity to present to our friends from Brazil. This time we meet virtually, but I look forward to visiting and seeing all of you in person, hopefully soon. In the meantime, hola de Miami. My name is Dan Rios, and I am the Director of LGBTQ Marketing for the Greater Miami Convention and Visitors Bureau. Brazil is a very important market for Greater Miami and the beaches. In fact, in 2019, Brazil was our #1 international market, and we welcomed nearly 500,000 visitors. Today, I'd like to start by showing you a lesser-known side of Miami, as we showcase our natural paradise via our newest advertising campaign, which we call Miami Land. While it may be presented to appear like Florida's newest state-of-the-art theme park experience, the truth is Miami Land has been here all along. Because beyond our city's world-famous beaches, hotels, and nightlife,
is a wonderland of great outdoor adventures that can only be found in Miami. Explore wild and untamed glades, dive deep into an ocean adventure, and immerse yourself in the splendor of nature. From paddling in Miami Beach's Sunset Harbor to historic nature walks at Deering Estate, to spying on alligators in South Miami-Dade, Greater Miami and the beaches has an adventure for everyone. So friends, welcome to Miami Land. Welcome to Miami Land. Or rather, Miami's lands. Good news, it's not some new man-made theme park, but instead, it's the city's real wild side, Miami's great outdoors. No lines, no tickets, no limits. We don't need roller coasters! And our mascots don't wear costumes. We've got a 100,000-acre water park. And 5 billion-star hotels. And best of all, it's found in Miami. Its backyard, in fact. So, when choosing your next vacation, ask yourself, do you want to be a character in someone else's adventure? Or do you want to write your own? I hope you enjoyed that. So now we have this amazing campaign. How do we make sure it resonates with potential LGBTQ visitors? Now, I'd love to walk you through some of the images that we will be sharing with our LGBTQ media partners as we roll out Miami Land. Miami has been a playground for the gay community for many decades. With increasing numbers of LGBTQ families, we want to make sure that families are aware about all of the great things Miami has to offer. First, we feature the southern end of Haulover Beach with this beautiful family. Next, we go all the way south to Miami's Redlands to showcase another family. And as a side note, this couple are the owners of Happy Vegan Bakers. They specialize in Hispanic comfort food prepared to perfection using vegan ingredients. Highly recommended for your next visit. One of Miami's hidden secrets, here we feature Schnebly Winery, showcasing beers and wines with tropical fruit flavors surrounded by the most beautiful scenery you can imagine. Back on South Beach, and on a personal note, one of my favorite running trails, South Point Park, which by the way connects to the beach walk that runs all the way from South Beach to Bal Harbour. Next, we are close to our northern border at Oleta River State Park, and it's more than 10 miles of bike trails, a true natural oasis in the heart of the city. Then we visit Robert Is Here fruit stand in Homestead, known for their exotic fruit juices, which they've been serving since 1959. Definitely one of my favorites in this campaign is this photo. Once again, Happy Vegan Bakers in the sunflower fields at the Berry Farm in Miami's Redlands. Next, we're at Muscle Beach in Loomis Park, right in the heart of South Beach. And we wrap up back in Oleta River State Park in the kayaking scene in their lagoon. Best of all, adventures can be found all over Miami and a short drive away, so you can enjoy a day trip and be back in your hotel in time for dinner. And on the subject of hotels, Miami hotels come in every size and price point. Stylish boutique properties offer charm and comfort, and opulent resorts that elevate the very concept of luxury. The LGBTQ community is welcomed in all Miami hotels, but if you or your clients prefer, Miami Beach offers 2 properties that cater to the community. Hotel Gathering, which caters to gay men, and Axel Beach Miami, which opened earlier this year and caters to the LGBTQ community and describes itself as hetero-friendly.
both hotels have amenities and bars to entertain guests and locals alike. In Miami, we have a lot to celebrate, and high on that list is our amazing dining scene. From farm-to-table restaurants, trailblazing local chefs, and authentic Latin American cuisine, your taste buds will be tantalized. We also feature drag brunches on both sides of the Intercoastal. In Wynwood, we have Our House with its over-the-top drag brunch every weekend. And right on Ocean Drive in Miami Beach is the legendary Palace, serving drag realness for 30 years. Now, let me introduce you to the many shades of LGBTQ Miami through our incredible annual events. We start our first quarter with Trans Art, a showcase for trans artists taking place in January. Wigwood Queer Performance Festival in early February is followed by Gay Ocho Festival and the amazing Winter Party Festival. This first quarter also features the destination's most famous large-scale events like Miami Marathon, which will be virtual for 2021, the South Beach Wine and Food Festival, and the International Boat Show. Our second quarter showcases the ever-popular and always fun Miami Beach Pride, and also features Fling Women's Weekend and the critically and internationally acclaimed Outshine Film Festival. The third quarter is our summer. Our summers are hot, and so are our summer events like Sizzle Miami and Sweet Heat, each for men and women of color and their admirers. Also Out in the Tropics, a series of dance and theater performances, and the newest kid on the block, Wynwood Pride. The fourth quarter brings us Aqua Girl, Celebrate Orgullo, and another relatively new event, Hialeah Pride. Then we get ready to wrap up the year with a weekend full of dancing at Circuit Miami Festival. And joining the portfolio of events surrounding Art Basel Miami Beach, we can get our fill of art with Art Gazel. For these, we are looking for 2021 since they have been postponed this year. Next, I'd like to take you through some of our popular neighborhoods. South Beach remains the core of the LGBTQ community with our famous 12th Street Beach, the very first LGBT visitor center to open in the United States, plentiful art, culture, dining, and nightlife, and home of the two hotels that cater to the community, Hotel Gathering and the newest of the Axel Group collection, Axel Beach Miami. Right across the Intercoastal, bringing the LGBTQ community and its straight allies together along with amazing and vibrant culture is Little Havana. There is no greater example of Miami's interconnectedness than what we see today in this famous neighborhood, highlighting the sounds, the food, the arts and theater to show that our community is everywhere, in Little Havana and in every neighborhood in Miami. Little Havana is home to Gay Ocho Festival, the fastest growing LGBTQ event in Greater Miami. This year, attendance surpassed 60,000, solidifying its position as the largest Hispanic LGBTQ festival in the United States. Just a short distance north is one of our most Instagrammable neighborhoods, Miami's colorful Wynwood Arts District. No surprise here, where there is art and color, you'll find the queer community. Wynwood is home to our newest event, Wynwood Pride. In just 10 years, Wynwood has been transformed from a quiet warehouse district into a giant canvas featuring the world's greatest street artists. It is truly a museum on the streets. This transformation drew multiple LGBTQ-owned, operated, and allied businesses, including Our House and Gramps, which hosts Double Stubble,
the absolute best weekly drag party in town. Right next to Wynwood is Little Haiti, a hub to Miami's queer and gender fluid community. This quaint neighborhood featuring colorful Caribbean architecture is an inspiration to the community, and in turn, the community is shaping the neighborhood. Every Friday night, Little Haiti roars in laughter from the audiences of Yes, Miami and Florida's only queer improv comedy team. Queer events are plentiful in Little Haiti, such as Dolls Night at Churchill's, and at these gatherings, gender is for experimentation and everyone is encouraged to respect. As we make our way through the destination, let's make a culture stop in downtown Miami. Perez Art Museum Miami and Arsht Center for the Performing Arts regularly host events for the community. Perhaps a little less known is Micro Theater Miami, producing a series of short plays that are performed inside shipping containers. Micro Theater Miami's programming, both in English and in Spanish, is regularly targeted to LGBTQ audiences. And let me give you a little hint. Try to schedule your next visit to coincide with the Brickell Gay Takeover, hosting events for the Brickell and downtown queer community at some of the most fabulous venues, from bars on high-rise rooftops to lounges along the Miami River. And that is a wrap. Thank you for your time, attention, and your interest in Greater Miami and the beaches. Please visit our website at visitmiamilgbtq.com for ideas on your next vacation. And be sure to check out editoravilla.com for updates on Miami. Thank you. It's been a pleasure. Once again, my name is Dan Rios, and I am looking forward to welcome you in Miami. Anything you need, I am here to help. Obrigado. Gente, que vontade de miamizar. Miami é realmente um destino incrível. Tem sempre uma novidade por lá. Se você é um agente de viagem, pode oferecer esse destino. Apesar de ser um clássico, vai ter sempre alguma coisa nova para o seu cliente ver. E se você é um turista LGBT e ficou com vontade de conhecer Miami, dê um pulinho aqui no site do Fórum de Turismo LGBT. Temos uma lista lá completa de agências de viagem que são especializadas em nosso segmento. Escolha a sua e boa viagem! Bom, gente, e assim a gente encerra o Fórum de Turismo LGBT do Brasil 2020. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência e, mais uma vez, por favor, não esqueça de compartilhar esse material para que a gente possa chegar até mais pessoas. Te vejo em 2021. Muito obrigado. Tchau!